Graph, realizando meu sonho, já rodei a gráfica. E eu estou aqui com o Ruberley, que vai falar um pouquinho sobre ele. Olá, autores e leitores. É uma grande satisfação receber a Paula. É um cliente de muitos anos e veio nos visitar aqui, conhecer a fabricação de um livro. Eu estou muito feliz por ela estar aqui com a gente. Ruberley, eu fiquei curiosa com algumas perguntas, né? Então, vamos lá. Como nasceu a Renova Graph? Não tem como falar da Renova Graph sem falar de como começou tudo lá atrás, né? Lá nos anos 90, quando eu ainda era menor de idade, eu comecei na Gráfica Pancron. Eu tinha volta de 14, 15 anos mais ou menos. Naquela época eu podia trabalhar, né? Nos anos 90. E eu iniciei na gráfica e eu adorei os processos. Gostei muito do que eu vi. Na época era Fotolito. Não sei se as pessoas que estão assistindo sabem o que é Fotolito. Eu lembro desse nome, Fotolito. Então, com Fotolito no passado, enfim. Eu comecei como ajudante, fui mudando de fase na empresa, me tornei gerente de produção por algum tempo. E quando eu tinha por volta de 30 anos, eu fui convidado a participar da área comercial. Eu fui gerenciar uma área comercial, que eu nem tinha experiência disso ainda, enfim. Mas eu me dediquei e tudo, e na área comercial que eu comecei a entender mais o cliente. Sentir as dores do cliente e tudo. Então, por volta de 2010, mais ou menos, eu percebi que as tiragens vinham caindo bastante. E conforme caía a tiragem, aumentavam os números de títulos das editoras, né? Porque no passado era muitas tiragens para poucos títulos. E houve um desequilíbrio, né? Começou a ter muito mais títulos e menor tiragem. E isso seria muito viável para a impressão digital. Então a gente comecei a me programar para isso, e em 2015 a gente iniciou a nossa operação já com sucesso, com muito cliente, muito trabalho, deu muito certo. O que fez você permanecer nesse mercado, que é tão técnico, mas também competitivo? Que nós temos uma infinidade de gráficas. Verdade. É muito competitivo, tem muitas gráficas, né? Mas o tempo que eu tenho de gráfica, como eu disse, eu comecei muito jovem, eu nunca trabalhei em outra coisa que não for gráfica, e eu gostei desde o início, quando eu comecei a trabalhar em gráfica, eu gostei muito do processo, a transformação, tudo que é feito numa gráfica, como eu começo desde a expedição, a produção, venda, tudo, e me apaixonei por isso, e eu respiro gráfica. Ou seja, você entende todo o processo, do início do livro, quando o autor está naquele sonho dele, até a saída do livro da gráfica para o autor. É interessante, né, que um pouco antes ali, onde o autor está digitando, diagramando, revisando essas coisas, eu não conheço nada. Eu só conheço do PDF para cá. Da parte gráfica, né? Sim. Do PDF para antes ali, com o autor, a gente não tem essa condição, a gente não trabalha com isso. A gente até indica, de repente, alguém para ajudar o autor que não tenha pronto, mas nós não fazemos e nós não temos esse serviço. Então, assim, a parte gráfica mesmo. Do PDF para cá, a gente conhece tudo de gráfica. E quando você fala de tiragem, você fala de quantidade, né? Quantidade, exatamente. Eu lembro que em 2000, eu comecei a escrever em 2014. E em 2015, eu recebi um e-mail, uma proposta de uma gráfica. E na época era uma gráfica grande. Mas eu lembro como foi aquela proposta, o que me assustou naquela proposta. Eles na época, iam cobrar uns quase R$7.000 e iam imprimir 1.000 livros. 300 iam ficar comigo, 700 ficaria com a editora. E eles falaram o seguinte, eu falei, tá, e como é que é isso para vender esses 300? Como é que é esse negócio? Não estou entendendo. Não, é o seguinte, a gente vai vender esses 700 e você vai vender os 300. Aí eu falei, tá, eu ganho de vocês e de mim. Não, você só vai ganhar a comissão dos 700 quando você vender os 300. Eu falei, gente, mas peraí, ninguém me conhece, é o primeiro livro, como que eu vou vender, onde é que eu vou arranjar 300 pessoas para vender? E ali mesmo eu já abortei e falei, vou virar autor independente e acaba. E o que me chamou a atenção na época na Renova Graph foi a quantidade de livros que eu podia imprimir dentro do meu contexto de autor independente iniciante, que eram 20 livros. Então, esse número 20, eu imaginei esse número porque
dá para democratizar bastante, né? O autor que escreveu um livro, revisou, diagramou, se ele não tiver 20 pessoas para vender o livro dele, Tá difícil, né? tá? Então, tem que ser pelo menos um número de 20. Que ele se anima, vende tudo, volta, refaz, imprime mais, como aconteceu com você, né? Volta, faz mais, imprime mais, e vai, e volta, e lá Isso. vamos. Agora, eu quero falar sobre outra questão. O que sustenta hoje o padrão de qualidade da Renova Graf? Certo. O padrão de qualidade ele tem envolvido em grandes coisas, né? Muitas coisas. Envolve grandes parceiros, Suzano, que é um papel direto da fábrica, de reflorestamento, um papel que a gente sabe que é sustentável, norma de meio ambiente, né? Então a parceria com a Suzano é muito importante. Fora a parceria também com tecnologia, né? A gente tem as tecnologias de impressão de ponta, né? Com toda a responsabilidade com relação às químicas de tinta, tudo sustentável, né? E com alta tecnologia. Tudo isso faz com que essas parcerias fazem com que eu tenha a melhor impressão, com a condição do melhor papel, né? E eu ter um preço justo. Esse equilíbrio que perdura tudo, né? Por isso que a gente consegue imprimir um livro com uma qualidade excelente, com um preço, um custo-benefício dele ótimo. É excelente, porque a gente trabalha a gente fez um custo para 20 unidades, por exemplo, 50 unidades, muito agressivo esse custo para um autor poder imprimir e poder usufruir, né, ter o livro na mão, mostrar para todo mundo, porque quando você mostra para uma pessoa, essa pessoa, esse leitor, ele não sabe se você fez 500 mil, 50 mil. Ele tem um para ler para ele na mão dele, né? Então, se você tiver 10 na mão, já é o suficiente para entender que você tem livros publicados. Sim. Nós temos aqui a Renova Graf, ela pega bastante editoras. Sim, tem muitas O que editoras. você pensa que deveria ser uma escolha para uma editora séria? O que deveria pesar na escolha para uma gráfica? Então, a editora, como a gráfica tem grandes parceiros, ela tem que procurar também uma gráfica bem parceira. Para ajudar em tudo, né? Para ajudar num projeto diferente, para ter um prazo diferente quando for necessário, para ter uma qualidade estável, que sabe que vai mandar naquela gráfica sempre vai ter qualidade da impressão, vai ter um bom papel, vai chegar no prazo, vai ter um bom atendimento, porque, na verdade, a gráfica ela imprime o livro, mas junto com o pacote do livro vem um sonho junto. Sim. Tem alguém esperando aquele sonho, né? E isso a gente tem que trabalhar o máximo possível ao parceiro da editora para que esse sonho não seja frustrado, né? Infelizmente acontecem algumas situações, mas a editora tem que estar atenta, ter grandes parceiros para que isso não aconteça. Porque, na verdade, você não está só imprimindo e vendendo livros. Você está imprimindo e vendendo sonhos. Sonhos. Sonho. É algo que é intangível quando está na cabeça do autor, e aí ele passa para o computador, e aqui, depois que imprime, ele de fato vira uma história. Sim. Você comentou que lá em 2010, se não me engano, Sim. você começou a perceber a mudança no Sim. mercado para tiragens menores e mais títulos. Sim. O que você acha que mais mudou de lá para cá? Isso vem aumentando cada vez mais, né? Lá em 2010, eram as próprias editoras que estavam diminuindo as tiragens, né? E essa onda aconteceu e veio para ficar, né? Hoje as tiragens enormes acontecem em poucas unidades, né? Antigamente vamos falar assim, você tinha 20 títulos que imprimia milhões. Agora diminuiu tudo isso. Agora a tiragem de 5, 10 mil já é best-seller. Mudou muito. Mudou Mas, muito. em compensação, o número de autores que você tem hoje, muito grande. Independente já veio com a Infinity, né? Lá em 2019, mais ou menos, eu tive a mesma percepção do mercado que eu tive em 2010. Só que foi uma outra onda. Os autores querendo imprimir direto. E essa onda vinha para a Renova Graf, que era uma gráfica especializada em impressão para editora. Então, a editora traz o PDF limpo, pronto, preparado. O autor, muitas vezes, pega a foto que o netinho tirou, que ele gostou, ele quer fazer a capa do livro.
O autor faz uma capa que ele criou no Paint lá, ele acha que vai dar certo. E quando você fala que não vai dar, ele vem na tela, ele acha que você não quer fazer, que tá em RGB, ele não entende, né? Então isso foi muito difícil e começou, às vezes, a gente percebeu que a Renova Graph não tinha um atendimento específico para ator independente. Aí nós criamos a Infinity, uma empresa focada no ator independente. A Infinity, além de atender o ator independente, ela promove feiras para ajudar a vender os livros, porque senão, como você falou, você pegava os livros da editora, 300 livros, ia fazer o que com eles, se você não tinha um evento para participar, né? Então, eu pensei, falei, gente, eu não conheço 300 pessoas. Isso, então. Aí nesse caso a gente ajuda o autor a vender, a gente tem uma livraria online, né, que também ajuda ele a vender, para que ele se sinta amparado, né, que de fato tem alguém se preocupando em ajudá-lo a vender o livro, né? Porque a gráfica ajuda a produzir. Sim. É uma parte do sonho. A outra parte do sonho é vender, né? E nessa ponta eu percebi que as gráficas não ajudavam, a editora não ia, algumas ajudam, vendem nos seus estandes, tudo, mas o autor independente praticamente não tinha muita opção para fazer isso. Então, ele fazia sozinho nos elementos dele, tudo, né? Coisas pequenas, não vai, não anda. Agora, você falou um ponto aí, e eu sei a resposta, né? Mas vamos falar para os nossos espectadores. Sim. Então, isso quer dizer, então, que a Infinity, voltada para o independente, vai ajudar em tudo. Ajuda em tudo. Vai diagramar, vai... Não, aí também não. Aí também ainda não. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente tem esse know-how. Porque a gente hoje, se preocupa... O que a Infinity faz, então, para o autor independente? A gente orienta ele o que deve fazer, o atendimento que tem com ele orienta ele, olha, o seu arquivo está errado isso, precisa arrumar o formato, precisa arrumar as imagens. Se ele não tiver alguém que faça, a gente pode ajudar alguém, pedir para alguém ajudar, né? Ele contrata por fora, não é a Renova Graph que faz isso, porque eu não quero atravessar esse serviço. Né? Aquilo que a Infinity ela é responsável pelo que ela faz de fato, né? Quando você precisa para alguém fazer algo, esse alguém vai entregar para o autor vai revisar, vai deixar tudo aquilo que ele quer de fato fazer. E depois a Infinity vai imprimir. Continua sendo gráfica. O que mudou é o atendimento. Antes o atendimento da Renova Graph não sabe falar com o autor que está errado, isso ou aquilo, porque não vem errado das editoras. A editora é profissional. Inclusive, ela já tem os profissionais. Isso, exatamente. Corretos. Inclusive, você, autor que estiver aí produzindo um livro, tem muito material para aprender. O nosso Instagram está cheio de dicas sobre isso, de como fazer. Não pega o arquivo em Word, não. Já vai para a gráfica aqui, porque não vai dar certo. Vai dar problema, você vai passar nervoso e vai fazer outras pessoas ficarem nervosas também com você. Porque não dá certo, não tem condição alguma se a pessoa não tiver o mínimo de conhecimento. Tem que ter um conhecimento. O bom é pegar uma editora, né? Não tem condição, vai para o independente. O independente você consegue fazer, mas tem que buscar informação. Sim, não é tão fácil. Vamos pular aqui agora um pouquinho para algo que vai acontecer daqui a 50 dias, mais ou menos, por aí. Vamos falar do evento que a Renova Graph abraçou, mas eu não conheço como foi que começou esse abraço. A Flippostos. Gente, falar nisso, se vocês não conhecem a Flippostos e é autor independente, vá, porque é muito bom. Vai ser um marco na sua vida. Como que nasceu essa parceria com a Flippostos? Uma coisa puxa a outra, né? Quando a gente iniciou a Infinity, começou a ver os autores com os livros e não conseguia vender, a gente começou a pensar onde vender. Uma Bienal do Livro de São Paulo, por exemplo, é maravilhosa, mas ela está preparada para atender os grandes best-sellers, né? As grandes editoras e tudo. E o pequeno, ele vai lá e ele fica frustrado, porque ele fez o livrinho dele e ninguém nem foi olhar o livro dele. Muitas das vezes ele fica lá no fundo, no cantinho, onde ninguém vai, enfim. Então eu achei que aquilo não era legal para o autor independente, tem que criar outros caminhos, né? E a gente chegou na Flippostos, uma feira que ela é uniforme, é todo mundo igual, né? Como você conheceu a Flippostos? A Flippostos, eu comecei a entender um pouco das feiras, né?
Eu vi a Bienal, a FIBA de Paraty, e a Filipostos, por ser uma cidade turística, então, ou seja, você sempre tem gente na cidade nova, andando, passeando, turistando, que já quer conhecer tudo, vai dar uma volta na feira, ela vai olhar os livros, aquilo que agradar ela vai comprar. Então eu achei uma grande oportunidade para o autor independente. Estar numa feira onde tem um público diversificado, uma cidade turística, né? E ela pega 2 finais de semana e um feriado, dia 1º de maio. Então tem muita gente saindo na rua ali. É a oportunidade das pessoas passearem pela feira e o autor está lá disponível com o livro dele para ele poder apresentar para o leitor, né? E mesmo que ele não venda, né, é a experiência de estar num stand, de estar conversando com o leitor, passando, sentindo a energia, a troca da energia, né, com o leitor, que é importante. Isso é muito bom. Né? É importante a pessoa levar o livro feliz, Sim. querendo saber da história. E além desse final de semana que você falou e do dia 1º, eu estive lá, né, no ano passado, as escolas levam os alunos e os alunos compram os livros também. Sim, sim. Então a gente tem uma feira movimentada em praticamente todo o tempo. Todo o tempo. As crianças, o ano passado, eu tinha professor no nosso stand e ele fez algumas brincadeiras com os alunos na escola. É muito interessante. Eu acho assim, a Filipostos, não posso falar das outras, eu falo da Filipostos que eu participo. Eu acho uma feira, não uma feira cansativa, né? Que você demora para ver tudo. Não, né? É uma feira que tem um tamanho legal, dá para a pessoa passear, voltar, e está no interior de São Paulo. A concorrência para o independente não é tão grande, né? Com os grandes, tem muito independente ou muito, tem também editora, livrarias, tudo, né? Mas o apelo ali tem mais oportunidade para o autor independente. Inclusive, nesse apelo surgiu, e aí a outra pergunta, como surgiu a questão do prêmio da Renova Graf? Ah, sim. Foi junto com a Filipostos, né? A Filipostos que propôs para a gente uma parceria, então é o prêmio Filipostos Renova Graf, porque, mais uma vez, a gente só pega do PDF para frente, Sim. né? Para a gente não conhece. Então, a Filipostos organiza todo esse pessoal para poder receber todos os textos, para fazer a análise. Tudo quem faz isso é a Filipostos. A Filipostos que me informa, ó, quem são os 8 finalistas, quem são os 4, quem são os ganhadores, para nós premiarmos juntos, entendeu? Então, a Filipostos que tem todo o aparato para fazer a escolha de quem são os melhores autores. A gente só é gráfica. Só é gráfica. Só é gráfica. Gente, essa foi a entrevista com o Ruberley. Ruberley, muito obrigada. Eu que agradeço a sua visita. As portas estão abertas para você visitar, fazer livro, trazer cliente. E a Elpis, né, que eu vi nascer com você. Nasceu. A Elpis editora voltada para autor independente no gênero cristão. Exatamente. Né? Bom, lembrando que um livro começa com o autor, Verdade. Passa por uma editora ou não, mas ele com certeza termina numa gráfica. Vem na gráfica, depois vai para o leitor. Depois vai pro leitor. Gente, muito obrigada. Deus abençoe, Ruberley. Agradeço. Deus abençoe sucesso. você. Para todos nós. Deus continue te abençoando. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço. Um abraço.